O Apache na selva é comprado pela viúva e sussurra segredos que só o escravo sabia. No coração esquecido da colônia, onde a mata era um labirinto de sombras e mistérios, surgira uma figura que ninguém esperava ver. Um homem, selvagem, quase o espectro, que apareceu sob o olhar atônito dos poucos moradores da fazenda caída em ruínas. A mesma que outrora fervilhara de vida e agora respirava morte e silêncio. Diziam que era um Apache, uma criatura selvagem das matas, um homem que não pertencia a nenhum lugar conhecido, e para surpresa geral, fora comprada por uma jovem viúva de apenas 13 anos, Marieta, senhora de um destino cruel. João, seu marido, morrera num acidente brutal ali, entre troncos quebrados e galhos retorcidos, deixando-a sozinha e desesperada, perdida no vazio de um mundo sem amparo. A fazenda, tão fértil quanto o passado que se apagava com sangue, não oferecia mais nada além de murmúrios andrajados e o odor úmido da tristeza. Marieta encarava o espelho quebrado, suas mãos tremendo como folhas à luz trêmula do fogo. E foi então que surgiu ele, o estranho, olhos que pareciam carregar o peso da noite, pele marcada pelo sol e uma cicatriz que se entrelaçava com o silêncio de seus segredos. Ninguém sabia de onde vinha, ninguém ousava se aproximar. Mas Marieta viu naquela sombra errante uma chance, uma aposta vazia de esperança, talvez, de resgatar o fragmento de vida que ainda pulsava nas bordas do seu coração despedaçado. Com poucas moedas, comprou a liberdade daquele homem, pagando um preço alto para tentar dominar o impossível, a própria sobrevivência. Ele não falava, ou melhor, tentava. As palavras se perdiam entre suspiros e cantos que pareciam ecoar músicas esquecidas pela própria selva. Mas pouco a pouco, nos encontros silenciosos, na troca de olhares carregados de dor e solidão, Marieta sentiu uma música tênue se instalar no ar, canções melancólicas que despertavam algo que ela jurara perdido. Algo como amor. O mistério crescia, até que uma noite fatídica o homem caiu entre as pedras, seu corpo raspado e sangrando. Foi então que a cicatriz curiosa, profunda e marcada no peito, brilhou à luz vacilante da lamparina. O mesmo sinal que João tatuara no pulso naquela esperança vã de proteção. Um arrepio cortou a espinha da jovem viúva. Como podia ser? Como um estranho arrastado da floresta e silencioso, guardava na pele o segredo mais guardado do seu passado. Eis que, enquanto tentava estancar o sangue e ver naqueles olhos torturados uma resposta, o nome de Jacinto surgiu entre as sombras. O comerciante traiçoeiro, que havia roubado não só suas moedas, mas a fé. O homem que queria o fim de Marieta, que sorria atrás da máscara de bondade, manipulando tudo ao redor. Agora ele sabia desse Apache, desse fantasma, e não hesitaria em reaparecer mais perigoso, mais cruel. Marieta sentia o aperto da pressão, o olhar dos curiosos correndo em suas costas, as palavras sussurradas entre as árvores, o medo se misturando com a frágil chama da esperança. Quem era, afinal, aquele homem? Era inimigo ou poderia ser a chave de um amor que parecia enterrado junto com João? Ela não sabia. Tudo o que sentia era o bater acelerado do coração e a certeza de que o passado e o presente se emaranhavam numa teia impossível de escapar. Uma nova jornada começava ali, no silêncio da noite, entre o cheiro da terra molhada e o som das folhas quebrando. A verdade aguardava, escondida. E Marieta? Ah, Marieta não podia mais voltar atrás. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquela noite, o cheiro do sangue mingau de mangueira se misturava ao odor da terra molhada. Marieta, com o coração em frangalhos e as mãos tremendo, tentava reunir as forças para socorrer o homem que agora, sob a luz tremulante da lamparina, parecia tão ligado ao seu passado esquecido. A cicatriz brilhava e a jovem viúva, confusa, buscava respostas nos olhos obscuros do Apache. Mas foi nesse momento que o silêncio da selva, tão intrínseco e pesadamente pesado, foi quebrado por um grito agudo, um lamento que ecoou entre as árvores como o toque da morte. Uma sombra se adensou e emergiu da penumbra a figura de Jacinto. O comerciante traíra Marieta com sorrisos ensaiados e promessas de proteção, mas agora seu olhar era uma serpente disfarçada, sedenta por vingança. Ele se aproximou, seus passos ressoando como o tambor de um julgamento, e com um gesto rápido, arrancou a lamparina das mãos trêmulas de Marieta, mergulhando tudo em escuridão. Então você realmente encontrou um brinque. Oh, querida viúva! Você não percebe? Ele é mais do que um simples Apache. Ele sabe o que aconteceu no dia em que seu maridinho teve o seu trágico acidente. Um choque gelado percorreu a espinha de Marieta. O passado parecia aflorar como uma sombra encarnada. O que você sabe? Questionou, a voz embargada. O que fez com que João morresse? Esse conhecimento pairava no ar, uma barreira de medo e desespero. E, no instante em que Jacinto soltou uma risada cruel, o homem ferido na frente dela arqueou a cabeça, como se tentasse escutar a traição que lhe sussurravam as brisas. Diga-me, o que você sabe? Marieta implorou, a urgência abrasando sua garganta. Ele é o culpado, disparou Jacinto, apontando para o Apache. O seu apátrida pode não ser quem parece. Ele não viveu a floresta apenas para se esconder dela, mas para vingar sua própria dor. Ele conhece os hábitos nessa selva e como a natureza se comporta com quem deve e quem não deve viver. Um som inarticulado escapou de Marieta. Todas as suposições, todos os fragmentos de esperança estavam se esfarelando aos seus pés. O homem que ela pensou que era um salvador podia ser um agente de sua própria destruição. A ligação invisível que se formara entre eles agora se tornava um laço de traição. Mas antes que pudesse ponderar as implicações, um brilho estranho surgiu nos olhos do Apache. O que viu não foi medo, mas uma ferocidade que parecia ecoar seu próprio desespero. No centro daquele confronto, o estremecimento da noite preencheu o espaço. Marieta sentia-se presa em um teatro de tragédia, e com uma determinação surpreendente, aproximou-se do homem ferido. A verdade, me diga a verdade! Ela gritou, seu coração pulsando uma verdade que nem ela mesma compreendia. As palavras ainda estavam por sair, quando um estouro abafado irrompeu do outro lado da selva. As folhas agitaram-se como se a própria floresta estivesse protestando, e uma luz radiante cortou a escuridão. O que começou como um clarão de iluminação tomou forma. Uma caravana de homens armados apareceu, as armaduras reluzindo sob o manto da lua. Mas não eram nobres caçadores, eram mercadores, emissários de Jacinto, prontos para a captura que mudaria o curso da história de Marieta e do Apache. A jovem viúva hesitou, presa entre o passado e um futuro obscuro. Desespero e coragem se entrelaçavam em seu peito, como as serpentes que se contorciam na selva. E assim, naquele instante fatídico, o destino de todos estava selado em um só clamor. A verdade não era o que se esperava, e o que era a liberdade estava prestes a ser revelado. A figura do Apache, mais do que um espectro, mais do que um simples homem, poderia ser a chave para tudo que Marieta nunca soube. Mas também poderia ser a armadilha que a levaria ao abismo, na medida em que sombras do passado ressurgiam. Marieta! Gritou o Apache, enquanto as sombras se aproximavam. Uma sombra mais densa e ameaçadora que as outras. O que aconteceria a seguir?
A resposta se dispersava na brisa da selva, uma sinfonia sinistra de desencontros e mistérios. E Marieta, sem saber se era amor ou traição que pulsava em suas veias, não conseguia decidir. Seguiria a verdade ou sucumbiria ao medo? No instante em que o grito de Jacinto paralisou a noite, a selva parecia revirar-se em resposta ao que estava prestes a acontecer. Os homens armados se aproximavam e a atmosfera se tornava uma mistura de tensão e medo. Marieta, o coração pulsando descontroladamente, fixou o olhar no Apache, buscando por uma centelha de compreensão, um sinal. Mas ao invés disso, encontrou uma tempestade de emoções contidas. Ele, o homem que havia se tornado a última esperança em meio à dor, agora pairava entre o passado que não a deixava e o futuro incerto. Marieta, o pedido chou entre as sombras, mas o toque de urgência em sua voz foi cortado pela risada perturbadora de Jacinto. Você não entende, não é? Ele não é quem você pensa. O que ele deseja é muito mais do que liberdade. É vingança. A revelação ecoou como uma flecha certeira no peito da jovem viúva. Cada palavra proferida por aquela criatura nefasta penetrava profundamente, revelando fissuras em uma história já marcada pela tragédia. Enquanto os homens armados se moviam como sombras malignas, a realidade de Marieta começava a desmoronar. O homem de olhos sombrios estava ligado ao seu passado de formas que ela jamais poderia imaginar. Tudo o que ela acreditava saber estava prestes a se desvanecer em cinzas. Não! Você está mentindo! Marieta gritou, a voz embargada, enquanto a neblina da dúvida começava a se instalar em sua mente. Uma ferocidade crescia no peito do Apache. Mas antes que pudesse dar voz à sua verdade, um baque sinistro estourou na floresta. Um dos homens armados tropeçou, o grito reverberando como uma sentença de morte, e os olhos de Marieta se arregalaram enquanto a silhueta de uma figura majestosa aparecia na escuridão. Era uma loba, uma criatura imponente, seus olhos refletindo a luz da lua em um brilho tão etéreo quanto o próprio destino. Era como se a própria selva a chamasse, e em um instante surreal, a loba se lançou sobre Jacinto, rastreando-o como se o considerasse uma presa. O comerciante urrava em horror, incapaz de recuar, e Marieta ficou paralisada. O choque esfria sua alma. Mas o que era aquilo? A loba não era uma simples criatura. Havia algo mais por trás de sua aparição, um mistério que parecia embrenhar-se na própria essência da selva. Olhando para o Apache, Marieta percebeu uma transformação em seu semblante. O pânico se dissolveu, dando lugar a um sorriso enigmático. Você, ele sussurrou, não para Jacinto, mas para a loba. Você finalmente veio. Marieta sentiu o chão ceder sob seus pés. O que quer que fosse aquele vínculo entre o homem e a fera, mudava tudo. O desespero estava agora emaranhado com a compreensão crescente de que as páginas da história de sua vida contavam segredos que nem ela mesma conhecia. A loba parecia uma guardiã, uma ligação ancestral entre eles. Mas que ligação era essa? A ferocidade da loba foi rápida e brutal. Enquanto as garras rasgavam a carne de Jacinto, a dor da tragédia se misturava numa dança macabra de revelações e promessas. O grito penetrante do comerciante, agora com uma pitada de desespero, reverberou pelo ar, enquanto o sangue se misturava à terra. E Marieta estava ali, atônita, observando como a forma de seu destino se desdobrava diante dela, como se a selva e todos os seus mistérios clamassem por justiça. Poderia aquele homem, que por um instante parecia ser a raiz de sua salvação, ser também a razão de todos os seus infortúnios? As sombras não ofereciam respostas. A verdade subia como a neblina densa da manhã, e enquanto a loba consumia aquilo que sempre fora um símbolo de traição, Marieta sentiu que finalmente estava prestes a descobrir quem realmente era, quem realmente amava e quais segredos poderiam ser despedaçados ao mesmo tempo. Na dança entre a vida e a morte, entre amor e vingança, Marieta se viu à beira de um abismo. O que aconteceria agora, quando os laços da verdade se revelassem?
Estava disposta a cruzar as linhas do desconhecido? E nesse instante, enquanto o destino selava a noite de horror, a jovem viúva percebeu que sua verdadeira jornada apenas começava, e as perguntas que martelavam em sua mente ressoavam como um eco distante em um vasto abismo. Quem ela seria, de fato? Quando a poeira finalmente assentasse, a resposta pairava no ar nebuloso, e o que mais as sombras estavam prontas para revelar. No instante em que o grito de Jacinto paralisou a noite, a selva parecia revirar-se em resposta ao que estava prestes a acontecer. A loba, voraz e determinada, atacava Jacinto com fúria, e a lamparina apagada mergulhou tudo em um silêncio inquietante. Mas nesse momento de intensidade, um estrondo profundo ecoou pelo ar, reverberando como os tambores de uma tempestade prestes a irromper. Marieta se. A loba, domínio absoluto de um instinto ancestral, não se deteve diante do homem que agora mostrava seu verdadeiro rosto, um fantasma de traição e avareza. Porém, em meio ao caos, o que surgiu da penumbra foi mais do que um simples confronto animal. Um brilho intenso cortou a escuridão e as sombras da floresta pareciam dançar, distorcidas e sinistras. Então, uma figura, emergindo da bruma, iluminou a cena. Um homem alto e esguio, com um olhar mais escuro do que a própria noite, surgia como um espectro. "Parem!" gritou ele, sua voz sibilante atravessando o ar como uma flecha. Marieta ficou paralisada, reconhecendo aquele sorriso familiar que agora trazia um frio na espinha. Era Manuel, o irmão de João. Mirando para o Apache, seus olhos refletiam uma mágoa profunda, como se guardasse não só perdas, mas segredos incandescentes. "Você, o que está fazendo aqui?" questionou, a incredulidade pesando como pedra nos lábios. A selvageria da cena se desenrolava em um turbilhão. O Apache, envolto na escuridão de sua própria história, olhava com culpa e raiva. Ele não era o único com segredos. Manuel, até então afastado, revelava sua ligação com o passado de Marieta de forma abrupta. "Eu sei o que você fez." "O que fez com ele?" gritou Manuel, seus olhos em chamas. A tensão aumentou. A loba hesitou, levando consigo o impacto da revelação. Jacinto, agora imobilizado sob a fúria, soltou um grito desafinado, mas o estrondo da verdade abafou sua voz. "Você é o culpado!" Manuel bradou, apontando para o Apache, e por um breve momento, o universo de Marieta desmoronava em fragmentos. "Você não sabe de nada!" o Apache retorquiu, cinzas de desespero misturando-se com a dor. E foi como se o silêncio da floresta se tornasse um tribunal. "Você não sabe quem sou. Não sabe quem são de verdade." Marieta se deu conta de que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas não como esperava. Ela, na pálida dança entre vida e morte, sentia o pulsar de verdades ocultas. "O que você quer dizer?" Ela mal conseguiu sussurrar, as palavras lutando para escapar de sua boca. Foi quando um tremor na terra, mais profundo que o antes ouvido, fez com que a selva sussurrasse com vozes ancestrais. Sombras se agitaram, e uma nova testemunha emergiu da floresta. A verdadeira essência da selva, envolta em mistério, revelando-se em uma figura imponente e ancestral. Uma mulher, de pele escura como a noite, e olhar profundo como o abismo. "Você não tem ideia da ligação entre todos nós", exclamou a mulher. Sua voz uma canção reveladora. "A selva sempre nos entrelaçou, de forma que a realidade é um véu que precisa ser rasgado." O tempo parecia ter parado. Os segredos agora voavam pela brisa, expostos e inflexíveis. A loba, sua guardiã, olhava com expectação. Marieta percebeu que a trama que tecia sua vida desde o começo era mais complexa do que imaginara. A conexão com aquele homem, título para seu amor perdido, era marcada não apenas por traição, mas por um ciclo interminável de destinos interligados. Enquanto as verdades se afunilavam, a selva respirava, aguardando a resposta que viria. Uma reviravolta devastadora moldava aquele momento. "Marieta, você é mais do que uma viúva.
Você é parte disso tudo. O eco da revelação afundou em seu ser, e naquele instante, o que realmente era amor e o que era vingança começou a se confundir. Estava tudo desmoronando e se transformando, como folhas ao vento. O que iria surgir a partir daquele desenlace inesperado? A resposta ficava suspensa nas folhagens da floresta, enquanto um novo conflito se desenhava na sombra do passado. No instante em que o clamor da selva se intensificou, a tensão no ar era palpável. Marieta, com o coração dilacerado, observava a figura ancestral da mulher que emergira das trevas. A conexão que sentia com aquela figura misteriosa pulsava como uma corrente elétrica, revelando não apenas segredos, mas uma rede intrincada, entrelaçada na trama de seu próprio destino. Você não sabe quem é, a mulher declarou, seus olhos penetrantes fixando-se em Marieta. Você é mais do que apenas uma viúva. Você é o fio que liga essa história ao passado que muitos desejam esquecer. As palavras ecoaram, cortando através do meridiano do tempo, e cada sílaba era uma faísca que incendiava a curiosidade e o temor de Marieta. Não somos estranhos, você e eu, somos parte da selva. Com esse sussurro, a mulher estendeu a mão, revelando um amuleto pendurado em seu pescoço, reluzindo à luz da lua, o mesmo que Marieta vira em João, em uma de suas antigas fotografias. Antes do destino cruel e o separar, um nó se formou na garganta da jovem viúva. Espere! Marieta gritou, compreendendo que a verdade estava prestes a quebrar as correntes que a aprisionavam. O passado e o presente colidiam na mente confusa da viúva, entrelaçando memórias e realidades. Ela lembrou-se dos avisos que sempre ouvira sobre o poder da selva, sobre como pode ter ânimo e a capacidade de decidir sobre a vida e a morte de aqueles que a habitam. Você conhece João? O olhar da mulher se tornou sombrio, como uma nuvem pesada que se formava no céu, prestes a despejar a tempestade. João era parte de algo maior, algo que não deveria ter sido revelado. Ele e eu compartilhamos um elo, um destino forjado pela dor e pela luta. A sua morte foi apenas a ponta do iceberg. O que você quer dizer? Marieta questionou, o medo invadindo seu coração enquanto se debatia entre a esperança de descobrir a verdade e o terror do que essa descoberta poderia significar. Nesse momento, o Apache deu um passo à frente, sua cicatriz brilhando como um farol de sombras. Ele sabiam todos, que o que estava prestes a ser revelado mudaria tudo. O eco da risada de Jacinto cortou o ar, levando a tensão a um nível excruciante. Essa história já está muito longe de ser contada. Ele gritou, seu olhar fixo nos vários presentes, ansioso, sedento. Vocês realmente acham que as verdades podem libertá-los? A selva tem seus próprios segredos, e quem ousar indagar pagará o preço. E como um estrondo, o chão tremeu novamente. Uma fissura se abriu sob os pés de todos, revelando uma paixão ardente que brotava das profundezas da terra. Lavas de segredos esquecidos começaram a surgir, como a verdade que até então permanecia soterrada. O ar se encheu do odor pungente de algo antigo e profano. Marieta viu uma visão. João, seu amor, não era quem ela pensava. As peças do quebra-cabeça se rearranjavam em ilusão, revelando que ele havia sido um guardião, um protetor de algo sombrio, parte de um clã que protegia a selva a qualquer custo. Ele não morrera acidentalmente. Sua morte era uma decisão, um sacrifício que fazia parte de um ritual ancestral. E ao notar a presença da loba ao seu lado, um nó formado há muito tempo estava prestes a se desatar. Espera, você está dizendo que João foi sacrificado? A incredulidade e o choque consumiram muito que ainda restava de Marieta. Por que você nunca me disse isso? A mulher sorriu com tristeza, um brilho sombrio em seu olhar. Por que, querida? Você não está pronta para acreditar que o amor também pode ser um fardo. Você tem que confrontar o que realmente habita seu coração. Isso pode ser mais doloroso do que qualquer queima na selva. O caos tornou-se absoluto. As sombras se moveram à sua volta, e os rostos antes conhecidos
tornaram-se máscaras de dúvida. O apátrida, impotente diante da revelação, a olhou nos olhos, seus segredos ressoando entre eles. O que era amor agora se confundia com responsabilidade, com um legado maior. Se João era parte de uma antiga profecia, qual é o meu papel nisso tudo? Marieta murmurou, mais para si mesma do que para os presentes. Cada palavra tinha o peso de uma decisão ao qual não poderia escapar. Num instante de reviravolta, a mulher olhou ao redor e, com um gesto de mão, as sombras da selva se ergueram, como se atendessem a um chamado ancestral. O tempo de escolher chegou. O que será da sua história? O amor ou a vingança? E no clamor da natureza, um uivo profundo ecoou, trazendo consigo uma bruma espessa. O cenário mudava novamente, moldando-se a partir dos liames da verdade exposta. Enquanto Marieta sentia o chão ceder sob seus pés, uma nova realidade estava prestes a brotar diante de seus olhos, e a resposta ao seu destino permaneceria um mistério colossal, uma porta que se abriria para um abismo desconhecido. O que aconteceria a seguir? As sombras aguardavam ansiosas, e a selva nunca deixava de sussurrar suas verdades ocultas. No instante em que o clamor da selva se intensificou, Marieta estava a ponto de desfalecer, o coração pulsando em um caos de emoções. A figura da mulher indígena, que parecia ser um vínculo entre aqueles tempos esquecidos, desdobrava-se à sua frente, revelando uma verdade que surtia efeito como um trovão. "O que você diz não pode ser verdade", gaguejou, enquanto as sombras ao redor pareciam sussurrar antigos segredos. Mas antes que qualquer resposta pudesse brotar, um estrondo retumbante rasgou o silêncio da floresta. As árvores estremeceram, e um tremor surdo passou sob seus pés, como se a própria terra estivesse se revoltando contra as verdades que começavam a se revelar. Marieta olhou aflita, tentando entender o que estava prestes a acontecer, quando uma explosão de luz irrompeu das entranhas da selva, ofuscando todo o ambiente. Uma onda de calor e fumaça a envolveu, enquanto a terra a loba, astuta e feroz, avançou. Mas antes que a fera pudesse finalmente cravar suas garras na carne do inimigo, a escuridão se abateu, e com isso, algo inesperado aconteceu. Da fenda aberta, uma figura se ergueu. Não era um homem comum, mas um espectro que vinha das profundezas do passado. O próprio João, o marido que Marieta acreditava perdido para sempre. Ele era um espectro formado por sombras e lamas. Seu rosto uma fusão entre amor e desespero. "Marieta!" gritou sua voz, porém não era a do homem que partira, mas de alguém sobrecarregado por segredos nas profundezas do amor não consumado. "Precisamos acabar com isso, antes que tudo se desfaça." Os olhos de Marieta se encheram de lágrimas, enquanto compreendia que cada escolha, cada dor, levara esse homem a um estado que transcendeu a realidade. A história, agora um borrão de tempo, revelava que João não apenas partira, mas fizera parte de algo maior que todos eles, um guardião da selva, um protetor da verdade e, acima de ti. "O que aconteceu? Por que você nunca voltou?" Marieta questionou. A confusão e a mágoa tornaram-se uma tempestade em seu coração. Mas João, ou o que restou dele, apenas balançou a cabeça. Um gesto que falava de conivência e dor. As sombras tremeram, e a mulher, que havia se revelado como um antigo espírito da floresta, aumentou a intensidade de sua presença. "Você não pode permitir que o passado defina seu futuro. Você é parte deste ciclo. Marieta, você carrega a essência de sua linhagem e deve decidir: amor ou vingança." Nessas palavras, a floresta pulsou em uma resposta coletiva, um eco ancestral que reverberou entre as árvores. A sombra da loba moveu-se para perturbar a tela do que acontecia, enquanto Manuel, o irmão de João, que até então assistia, agora tremia sob o peso da revelação. Marieta observou os rostos ao seu redor.
cada um marcado pela vulnerabilidade e pelo desespero. O Apache, agora um mistério encarnado, olhava para a cena, a cicatriz brilhando como uma marca de destino. Mas Jacinto, que se debatia entre os destroços, soltou um riso insano. Você realmente acredita que isso é o fim? A verdade é uma corrente, e eu sou o elo que conecta todos vocês. As palavras ferventes de Jacinto infundiram o ar com a toxicidade de uma revelação ainda mais profunda. Ele ergueu a mão, como se invocasse uma força oculta, e do nada, figuras emergiram da selva. Homens e mulheres de um passado esquecido, habitantes que pareciam tão reais quanto os vivos que lutavam em torno da cratera aberta. Marieta ficou paralisada. Lacunas se estavam se fechando, revelando verdades que sua mente não conseguia suportar. Cada uma dessas almas reclamava um pedaço de sua história, e agora, a fronteira entre o que era e o que poderia ser estava prestes a se dissolver. Quem são eles? Marieta murmurou, mal conseguindo manter o olhar fixo na cena que se desenrolava diante de seus olhos, enquanto os rostos conheciam seus próprios passados, junções de amor e dor que podiam mudar tudo. Seus atravessadores. Jacinto sibilou, a voz cheia de um triunfo sombrio, conectores de memórias. Sua escolha moldará o que resta de nós. A verdade pairava na bruma, um novo insuportável dilema. O que Marieta faria? Confrontar o passado e aceitar a herança perdida, ou desatar os laços de um amor que poderia ser tanto a salvação quanto a condenação? O eco da selva aguardava sua resposta, a qual se tornaria o alicerce de um futuro incerto. E assim, enquanto a noite caía, cada alma perdida dentro daquelas sombras aguardava ansiosamente a decisão de Marieta. E a selva, em sua astúcia indomável, continuava a sussurrar seu nome. No instante em que o clamor da selva se intensificou, Marieta estava à beira do desmaio, seu coração pulsando em um caos de emoções. A figura ancestral da mulher emergente, que parecia ser um vínculo entre aqueles tempos esquecidos, se desdobrava à sua frente, revelando uma verdade que surtia efeito como um trovão. O que você diz não pode ser verdade, gaguejou, enquanto as sombras ao redor pareciam sussurrar antigos segredos. Mas antes que qualquer resposta pudesse brotar, um estrondo retumbante rasgou o silêncio da floresta. As árvores estremeceram, e um tremor surdo passou sob seus pés, como se a própria terra estivesse se revoltando contra as verdades que começavam a se revelar. Marieta olhou aflita. Jacinto, que havia jogado suas palavras como flechas, caiu atordoado, em meio a gritos de pavor e desespero, seus olhos arregalados de terror. A loba, astuta e feroz, avançou, mas que a fera pudesse finalmente cravar suas garras na carne do inimigo, a escuridão se abateu. E com isso, algo inesperado aconteceu. Da fenda aberta, uma figura se ergueu. Não era um homem comum, mas um espectro que vinha das profundezas do passado, o próprio João. O marido que Marieta acreditava perdido para sempre. Ele era um espectro formado por sombras e lamas, seu rosto uma fusão entre amor e desespero. Marieta, gritou sua voz, porém não era do homem que partirá, mas de alguém sobrecarregado por segredos nas profundezas do amor não consumado. Precisamos acabar com isso, antes que tudo se desfaça. Os olhos de Marieta se encheram de lágrimas, enquanto compreendia que cada escolha, cada dor, levara esse homem a um estado que transcendia a realidade. A história, agora um borrão de tempo, revelava que João não apenas partira, mas fizera parte de algo maior que todos eles. Um guardião da selva, um protetor da verdade que interligava aqueles que habitavam aquele lugar místico. Não, você foi sacrificado? Marieta questionou. A confusão e a mágoa tornaram-se uma tempestade em seu coração. Eu não sabia. Mas antes que ele pudesse responder, um grito ecoou, e uma sombra mais densa se lançou sobre todos. Era a mulher que havia se apresentado como espírito da floresta. Seus olhos agora resplandeciam com uma luz mágica. Cale-se, filho da traição, bradou, lançando um olhar fulminante sobre João. Você esqueceu as verdades que aqui descansavam. As criaturas da selva se agitaram.
Marieta estava atônita. A figura de João se desfez, transformando-se em uma luz avermelhada, como se fosse consumida por um fogo interno. Você não conhece as consequências que sua amnésia trouxe, gritou ela, enquanto todos ao seu redor lutavam para se manter em pé. Uma revelação irrompeu como um relâmpago. A mulher não era apenas uma guardiã da selva, mas também uma ancestral direta, a mãe que havia perdido o filho, um pertencente ao mesmo ciclo de proteção e dor a que João agora estava ligado. O choque varreu Marieta, que não conseguia compreender a enormidade do que se desenrolava diante de seus olhos. João, o que você fez? Marieta falou, a voz embargada, enquanto as lágrimas escorriam livremente. Eu não sabia que... João começou, mas a mulher o interrompeu, sua fúria pairando no ar como uma tempestade prestes a cair. A liga que você invocou não é exceto um pacto. Os segredos da selva não podem ser quebrados sem consequências. O chão sob todos começou a se abrir mais, como se todo o peso das emoções do passado estivesse prestes a engoli-los. Você precisa decidir, Marieta, disse a ancestral, sua voz agora cheia de uma calma impressionante. Você carrega o peso de uma linhagem que pode trazer à tona não somente a dor, mas o renascimento. O que mais você ama? Marieta hesitou, um nó na garganta enquanto tudo o que conhecia desmoronava. O que ela amava? A resposta estava em cada um deles ali. Mas agora o alvo não era o amor. Era uma escolha, um sacrifício. E assim, os ecos das verdades reverberaram pela selva. Cada alma perdida aguardando a decisão moldadora de Marieta. Enquanto a fenda se aprofundava, uma nova verdade e um novo dilema surgiam da treva. O que ela escolheria agora poderia não apenas definir seu destino, mas mudar toda a história da selva e de todos que dela dependiam. E enquanto a tensão atingia seu ápice, ela compreendeu que o passado nunca estava realmente enterrado. No instante em que a ancestral declarou a verdade cruel, uma sombra se pôs sobre a selva, como se o destino estivesse prestes a fazer uma escolha fatídica. O sopro de vida que unia Marieta ao apátrida se rompendo, a tensão no ar tornava-se quase palpável. A loba, ainda à espreita, parou, os olhos fixos na ameaça que se aproximava, enquanto a terra tremia sob as revelações que ameaçavam abrir fendas nas almas presentes. Era quando um grito despedaçava o silêncio. Não era a voz de Jacinto, mas um lamento que ecoava pela floresta. Era Manuel, o irmão de João, desferindo palavras cortantes que arrastavam para a superfície segredos há muito enterrados. Ele não é o único que você precisa temer, Marieta, gritou, a voz entorpecida pela angústia. Eu também sou parte disso. Você não vê? Todos se voltaram para Manuel, com a incredulidade estampada nos rostos. Marieta, confusa, sentiu o coração disparar. Como podia? A verdade que se desenrolava continuava a mudar o que pensava conhecer sobre sua própria vida. O que você quer dizer? Sua voz tremeu, com um nó na garganta. Eu estive escondendo algo, Manuel confessou, respirando fundo. João não morreu apenas em um acidente. Ele foi morto para proteger você. A incredulidade se alastrou, as respiradas se tornaram pesadas, os olhares se cruzaram, um jogo de espelhos refletindo medos e verdades. A selva parecia se agitar, em resposta a cada palavra proferida. Jacinto, que havia sido engolido pela fenda da floresta, levantou-se do chão, as vestes imundas e o semblante ensanguentado. Você mente. A verdade é que João fez uma escolha, um sacrifício. Ele não era o protetor, ele era parte do problema. A raiva emanava dele, como uma onda fria que ameaçava as chamas da verdade. E você sabe disso de que forma? Retorquiu Manuel, se colocando entre Marieta e seu antigo rival. Ele se esconde, sempre se escondeu atrás de sorrisos e promessas. O que você quer, Jacinto? O que deseja de verdade? Mas antes que uma resposta pudesse ser proferida, a terra se sacudiu de novo, e um barulho retumbante reverberou por todo o ambiente. O solo começou a abrir-se, como se o próprio coração da selva estivesse prestes a expelir seus segredos mais sombrios. E então, do interior da fenda, uma figura majestosa emergiu.
a mãe de todos em forma visceral, uma deusa que dançava entre as sombras. Chega! A voz dela cortou como um raio e todos calaram-se, com os olhos fixos na gloriosa aparição. A verdade que tanto temem é que todos vocês estão interligados mais do que imaginam. Não deturpem o sacrifício de João por sua ambição. Marieta, aturdida, olhou do semblante feroz da deusa em direção ao apátrida, que agora parecia tão perdido quanto o próprio Manuel. Uma brasa de esperança se acendeu dentro dela, mesmo em meio ao desespero. Então, o que devo fazer? Perguntou, a voz ainda tremendo. O que realmente escolho? E nesse momento crucial, a selva respondeu com um rugido profundo, numa dança de sombras entrelaçadas, enquanto a questão pairava no ar como um fardo insuportável. A deusa anunciou: o destino de vocês agora recai sobre a fraqueza e a força do amor. Decidam e a verdade revelará seu peso. Quando as palavras caíram como pedras, um grito agudo irrompeu. Marieta sentiu a terra ceder sob seus pés, a fenda se alargando. E no ápice do horror, ela viu João, não mais como um espírito, mas como um defunto, sangue escorrendo pelo corpo. E naquele instante, no desespero, um detalhe se destacava na memória: o mesmo amuleto pendurado no pescoço da mãe ancestral. Arrepios correram pela espinha de Marieta. Você não é apenas uma deusa. Você é minha. E a verdade explodiu com uma fúria de revelações, mudando tudo. A atmosfera vibrava como se o mundo ao redor estivesse à beira do colapso total. Marieta tinha que escolher. Mas o que viria a seguir? A selva continuava a sussurrar, ecoando emoções e segredos, aguardando a decisão que poderia transformar tudo. Mais uma vez, e enquanto a pressão aumentava, uma dúvida se instalou no coração da jovem viúva. O sacrifício de João seria a chave para a verdade ou a sentença de sua condenação? No instante em que a ancestral declarou a verdade cruel, as nuvens sobre a selva se tornaram pesadas, como se esperassem prender a respiração em um único momento de expectativa. Marieta, paralisada pela revelação, sentiu a terra tremer sob seus pés. A pulsação da vida, antes vibrante, agora se desfazendo em incoerência. A loba, que observava cada movimento, ergueu a cabeça, como se prenunciasse um evento que nem mesmo a selva podia conter. Marieta, a deusa convocou novamente, sua voz de trovão ecoando entre árvores ancestrais. Você deve decidir agora. As palavras reverberaram como um eco que se perdia na floresta, enquanto uma sombra densa se movia nas profundezas da negrura. Manuel, já visivelmente abalado, ficou imóvel, perplexo e dividido entre a lealdade ao irmão e o amor à sua própria carne. O que você sabe sobre a verdade que guarda? Ele implorou, o olhar de desespero fixando-se em Marieta, buscando um porto seguro em meio ao caos. A fenda no chão se alargava, como se a selva estivesse engolindo segredos. E nesse exato momento, uma explosão de luz irrompeu da cratera, ofuscando a todos com um brilho quase sobrenatural. O calor da labareda fazia as sombras dançarem de forma frenética, como se o próprio espírito da floresta estivesse se revoltando contra as decisões que estavam para ser tomadas. Cale-se! Gritou a deusa. Mas antes que a tensão pudesse se dissolver, um grito cortou o ar. Não, Marieta, ouça! O verdadeiro traidor entre nós não é nenhum de nós. As palavras estalaram como um trovão, enviando ondas de choque através das almas presentes, enquanto todos giravam para encarar a fonte do clamor. E, emergindo das sombras, uma figura coberta de sujeira e marcas do caminho. O verdadeiro apátrida. O homem que pensavam era apenas um espectro de dor, agora se tornava um pesadelo tangível. Era Jacinto, não mais um comerciante traiçoeiro, mas sim um refugiado de suas próprias escolhas, segurando o que parecia ser um artefato pulsante, um amuleto emanando uma luz escura. Você quer a verdade? Tudo se desenrolou em uma trama que envolve você e sua família, Marieta.
O que eu fiz foi mero reflexo de algo maior. Seu olhar reluzia com fervor, enquanto as vozes ancestrais da floresta pareciam silenciar-se à espera de suas palavras. Marieta, consumida pela confusão, mal conseguiu respirar. Do que você está falando? Cada sílaba soava como um pesadelo a se espelhar na realidade perturbadora. Jacinto forçou-se a adentrar mais no espaço da fenda, seus olhos cheios de um tumulto de emoções, enquanto a floresta sussurrava seu nome, como se estivesse prestes a expelir verdades há muito sufocadas. Eu sou mais que um traidor, Marieta. Eu sou o portador da maldição de sua linhagem. O sacrifício de João não foi um acidente, sim um ato de proteção. Ele se uniu a nós na esperança de parar um ciclo de tragédias, mas sua escolha de amar você quebrou a união. As palavras caíram como pedras, remetendo todos a um labirinto de dor. O choque percorreu a multidão, e as feições de Marieta brilharam em um pálido desespero. O que você está dizendo não pode ser verdade, gritou, o coração palpitando um nó na garganta. Os murmúrios da floresta intensificaram, acompanhando a revelação de que, em algum lugar, dentro das entrelinhas do amor, ocultava-se uma teia de traições e alianças perigosas. E enquanto todos tentavam processar a enormidade do que se desenrolava, a fenda sob seus pés começou a expelir não só luz, mas uma sombra ainda mais profunda. Figuras de um passado finalmente revelado, que pareciam preparadas para reivindicar suas histórias entrelaçadas. Marieta, você deve escolher. A voz da ancestral ecoou, enquanto os espíritos que agora preenchiam o espaço aguardavam com expectativa, como se a verdade estivesse prestes a se desvelar em toda a sua grandiosidade. O que será de sua história? Quem decidiu jogá-la ao vento? O atrito das escolhas ficou fixado no ar, e a selva, agachada em anseio, esperava pela resposta que mudaria tudo. A certeza de que Jacinto, a quem sempre coube a maldição, poderia não ser um mero traidor, mas um elo de uma trama interminável. Qual seria a verdadeira natureza dele? A luz da revelação apenas fazia escurecer as perguntas e as verdades ocultas, deixando todos em um abismo de incertezas. O que se desenrolaria naquele momento de virada? As sombras da selva ruidosamente aguardavam. No coração da selva, onde a tensão pulsava como um tambor ancestral e o ar pesava, as verdades estavam prestes a se iluminar. Marieta, com o peito acelerado, encarava Jacinto, cujas palavras explosivas reverberavam entre as árvores como um trovão distante. Sua história está entrelaçada com a minha, bradou, a raiva em seus olhos tão intensa que parecia incendiar a escuridão. Manuel, em um ato de coragem, enfrentou o maravilhoso terror que emergia da fenda, buscando proteção não apenas para si, mas também para a figura que havia amado em segredo. O eco da dor ressoava. Toda esta dor, tudo isso são suas escolhas, Jacinto. O sacrifício de meu irmão foi um reflexo de quem você é. As palavras de Manuel falharam em tocar Jacinto, transformando-se em gelo. Vocês não entendem. Agora era ele quem tremia, o rosto coberto pela sujeira e a fúria. Este pacto não é apenas seu. Todos nós estamos vinculados a ele. O que aconteceu a João foi apenas o começo. A loba soltou um uivo profundo, a voz da selva soando em um clamor de verdades não reveladas. E no centro de toda a agitação, a deusa da floresta, figura de uma beleza esplêndida, ergueu-se com majestosidade. Chegou a hora, Marieta. O destino de todos se entrelaça na sua escolha. Marieta sentiu o chão ceder sob seus pés. A própria selva, esperando por uma resposta que poderia mudar tudo. O passado e o presente se agigantavam, chocando-se. A fenda se alargava, engolindo os sussurros do medo e da dor que ecoavam ao seu redor. O que devemos escolher? Ela questionou, a voz quase um sussurro. Amor ou vingança?
Foi nesse momento que João se manifestou, não como o espírito perdido, mas como a essência do amor que nunca deixara de pulsar. Amor é um ato de coragem, Marieta. As cicatrizes são provas de que você pode transformar essa dor em algo belo. Ele estendeu a mão, um convite ao perdão. Em resposta, um lamento se ergueu da fenda. Era a história de Jacinto sendo desnudada. A selva tremeu, e rostos de almas perdidas foram se destacando, cada um contando sua dor, entrelaçando-se na narrativa de seus destinos. E Marieta percebeu que cada um ali carregava um fardo, um eco de escolhas passadas que precisavam se encontrar. Eu não quero ser parte disso, gritou Jacinto, as emoções transbordando. Mas não podem me deixar aqui. A verdade corrosiva corroeu sua fachada, revelando um homem paralisado pelo medo. Você precisa enfrentar isso, Jacinto. Manuel gritou, e a deusa assentiu, como se uma corrente de força percorresse toda a selva. A escolha de cada um de nós ecoa pelas gerações, e chegou a hora de parar com o ciclo de dor. Marieta, respirando fundo, percebeu que sua escolha não era sobre vingança, mas sobre a libertação do amor que unia todos aqueles destroços. Não mais. Eu escolho o amor. Amor tanto por João quanto pela libertação de todos vocês. A selva respondeu com um rugido ensurdecedor, uma pulsação vibrante que iluminou a escuridão. Flames rosadas dançavam ao redor da fenda, trazendo com elas o calor de um renascimento. O tumulto na terra acalmou-se, e as sombras começaram a se dispersar. Com um último grito, como lágrimas de uma tempestade se dissipando, as almas das figuras perdidas se ergueram, dançando, como estrelas resplandecentes na noite. E em meio à lufada refrescante da brisa, Marieta pôde sentir o peso do passado se dissipar, deixando somente uma leveza no coração. Os rostos ao seu redor se suavizaram, e a loba avançou, sua presença agora serena. As verdades foram liberadas, e com elas, uma nova espiral de sementes de vida começou a brotar. Um laço invisível formava-se entre eles, uma nova esperança renascendo em meio à selva resplandecente. Mas enquanto a selva começava a acalmar, uma nova dúvida pairava no ar. Afinal, qual seria o legado desse amor escolhido? O que significaria viver sob o peso das verdades reveladas? E assim, enquanto o novo dia nascia, a selva sussurrava na brisa. Uma história se encerrava, mas outra, cheia de promessas e mistérios, apenas começava. E você, querido leitor? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos conecta. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Sua participação é fundamental para a nossa jornada.